Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus poderoso, Deus maravilhoso, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Oh, Pai, venha falar de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural, através dessa live, Jesus. Venha me usar, Pai, como nunca Tu antes me usaste, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Fala com a Tua igreja, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és poderoso. Fala conosco, Senhor, através dessa live. Fala com a Tua igreja, meu Deus. Fala com os Teus filhinhos, meu Pai. Fala, Senhor, com a Tua igreja, Jesus. Fala com aqueles que ainda vão de adentrarem, Pai. De participarem, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Quero saudar você com a paz do Senhor, com a paz de Jesus Cristo, você que está aí do outro lado aí, assistindo essa live. Quero te desejar também uma boa noite. Quero falar para você que Deus, Ele tem algo tremendo, Ele tem algo poderoso para falar aos nossos corações nessa noite abençoada. Saiba que você não está aí do outro lado em vão, mas você está aí porque foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor quem te escolheu para estar aí, para ser ministrado, não pela palavra do irmão Éder, mas pela palavra de Deus, pela palavra do nosso Senhor na boca do irmão Éder. Só que antes de tudo eu quero pedir para você que está aí já me acompanhando ao vivo, poder estar compartilhando esta live, essa transmissão, para que da mesma forma que você será ministrado, você também possa se tornar um canal de bênção na vida dos seus amigos que estão na sua rede social. Por isso vai compartilhando aí, para que outras pessoas, outras vidas também possam serem alcançadas pela palavra de Deus, pelo Evangelho do Senhor Jesus. Deus, Ele tem colocado palavras ao meu coração. Deus, Ele tem trazido inspirações ao meu coração. E Ele vai falar de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural com você que está aí do outro lado. Até porque nós estamos precisando sermos alimentados, né, pela palavra de Deus. Você liga ao telejornal, você liga o jornal, né, a televisão, e você se depara com tantas notícias negativas, né? Tantas notícias caóticas. Só que por outro lado, Deus, Ele tem enviado os vasos, Deus, Ele tem enviado os profetas, né? Para trazer a mensagem de paz, para trazer a mensagem de fé, de esperança, enquanto que muitos estão sendo bombardeados com notícias negativas, né? Notícias aterradoras pelos telejornais. E a palavra que o Senhor Ele colocar ao meu coração, uma palavra bastante profunda e edificadora, onde o Senhor Ele vai falar fortemente. Você que puder, você que está acompanhando aí, querer abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 126, a partir do versículo 1. Salmos capítulo 126, a partir do versículo 1, vai dizer assim: consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo.
Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Aleluia, Jesus. Que coisa linda, que coisa tremenda esse Salmo 126, né? Você que está aí do outro lado acompanhando. E olha só o título desses salmos, né? Consolo para os que choram. Aleluia, Jesus. Você sabe que nos últimos dias, né? Que nos dias atuais em que vivemos, né? O que não faltam são pessoas que têm chorado, né? Pessoas que têm chorado, né? Principalmente por conta da situação em que se encontra o nosso mundo, né? Em consequência da pandemia, né? Do coronavírus. O que não falta são pessoas que têm chorado, né? Pessoas que têm chorado pela morte, né? Dos familiares, né? É só nós acompanharmos, né? Pelos telejornais, né? Quanta morte, né? Quanta tristeza tem acompanhado, né? Nos outros países, né? Quantas mortes, né? Quantas percas. E isso tem trazido dor, isso tem trazido sofrimento, isso tem trazido pesar para o coração dos familiares, né? Que muitas das vezes nem tem tido a oportunidade sequer de despedir dos seus entes queridos, né? Por consequência desse vírus que infelizmente já dizimou tantas vidas. E isso tem levado as pessoas a chorar pelo mundo afora. Por isso que o título é sugestivo: consolo, consolo para os que choram. Você pode ver que nesse exato momento agora tem pessoas chorando. Tem mães chorando por quê? Porque o filho, né, saiu de casa, foi para a biqueira, se envolver com drogas, e a mãe ela já não sabe mais o que fazer para ver aquele filho liberto daquela situação. Pessoas chorando, pessoas agora na Santa Casa chorando. Por quê? Porque foi diagnosticado, né, com uma doença incurável. E a pessoa está agora aos prantos, desesperadas, sem saber o que fazer. Pais de família agora chorando. Por quê? Porque o filho chega, pede algo para comer e o pai não tem dinheiro para comprar. Isso dói. Isso faz o coração chorar. Isso faz a alma entristecer. Não é verdade, queridos? Consolo para os que choram. E às vezes você que está aí do outro lado me assistindo, você está vivendo essa situação, Às vezes você está diante de um problema, diante de uma dificuldade, você está diante de uma situação que tem feito o seu coração chorar, que tem feito a sua alma se entristecer. Às vezes é um problema financeiro, né? Às vezes é um problema sentimental, às vezes é um problema familiar que tem trazido tristeza, que tem trazido angústia para a tua alma, ou às vezes é um problema que envolve o teu ente querido, né? Às vezes é um problema que envolve o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, né? E você, ao se ver de mãos atadas, você se entristece, você chora, você entra no teu quarto, e lá no teu quarto você chora aos pés de Jesus, aos pés de Deus, sem saber como lidar com esta situação, com este problema. Amém, irmão Carlinhos? A paz do Senhor, meu amigo, meu irmão em Cristo. Eu tenho orado sim por você, pelos seus familiares, para que Deus possa abençoar você, a sua casa. Aleluia, Jesus. Amém, irmã Catiane, serva de Deus, mulher de Deus. Então, que Deus ele possa me usar como boca de profeta para falar ao teu coração nessa noite, assim como ele tem me usado nas demais lives, e assim como ele também continuará a me usar nesta live, porque o Deus que eu e você servimos, né, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e continuará sendo o Deus de amanhã. Nosso Deus é imutável, né? Muitas das vezes eu e você
é que mudamos, né? Mas o nosso Deus, ele é imutável, ele jamais mudará. Então o título é esse daqui, Consolo para os que choram. O que Deus está falando para mim? O que Deus está falando para você? Através deste título. Que existe um consolo para mim, que existe um consolo para você. Que possamos estarmos chorando, que possamos estarmos diante de uma situação que tem feito a nossa alma chorar, que tem nos angustiado, que tem feito o nosso coração se entristecer. Consolo para os que choram. Deus, ele tem um consolo, Deus, ele tem um conforto para você que tem chorado, chorado de tristeza, chorado de angústia, chorado de dor, chorado por causa da solidão, por causa de alguma situação difícil. Deus está falando na palavra que ele tem um consolo. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, se não me falha a memória, no versículo 4, o próprio Senhor Jesus, ele testifica esse próprio texto escrito aqui no Salmo 126 ao dizer: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Aleluia. Você vê que o próprio Jesus, ele testifica o que havia sido escrito por este salmista, que existe um consolo para aqueles que têm chorado, o choro de tristeza, o choro de angústia. Deus, ele tem consolo para você. Deus, ele tem conforto para a tua alma. Deus, ele tem consolo para o seu coração, para o meu coração. Só que esse conforto, esse consolo é para nós que choramos aos pés de Jesus. Esse consolo, esse conforto dito pela palavra de Deus é para nós que nos humilhamos diante de Deus. É para aqueles que se prostram aos pés de Jesus. Não é para aqueles que se prostram diante de uma imagem de escultura, não. Não é para aqueles que se prostram diante de um ídolo que não pode fazer absolutamente nada, não. Não é diante daqueles que se prostram aos pés de uma imagem, aos pés do homem, não, de forma alguma. Por quê? Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele não divide a glória dele com nenhuma imagem de escultura, com nenhum ídolo inútil, e muito menos com o homem, que é pó, que é barro, que é erva. Não, a glória é única e exclusiva de Deus. E por conta disso, ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso, esse consolo, esse conforto é para é para você que somos justificados, não pelo sangue de animais, mas pelo sangue do Filho de Deus, pelo sangue unigênito do Senhor Jesus, que verteu pelos seus, que verteu pelos meus pecados naquela dura cruz. Por isso, quando você estiver passando por uma situação difícil, que tem entristecido a tua alma, chora aos pés de Jesus, se humilha aos pés do Senhor, se prostra, se aquebranta, não aos pés do homem, que não pode fazer absolutamente nada por você, mas aos pés de Jesus, que pode fazer muito mais daquilo que você precisa, muito mais daquilo que você pede e muito mais daquilo que você pensa. Se é para chorar, se é para se prostrar, se proste, se humilhe, chore aos pés de Jesus. Por quê? Porque aos pés de Jesus você tem resposta, aos pés de Jesus você tem proteção, aos pés de Jesus você tem consolo, aos pés de Jesus você tem conforto, conforto para a tua alma, consolo para as tuas lágrimas. Aleluias, meu Deus. Amém, missionária Tereza Gomes. A paz, minha querida, que Deus possa abençoar você, a sua casa. Nosso irmão Marcos, que com certeza está nos ouvindo, está ouvindo a voz do papai nessa noite, por intermédio desse vaso tão pequenininho que sou eu. Deus, ele já está falando poderosamente, ele vai continuar falando com cada um de nós, independente da quantia que está aqui. O importante é saber que Deus, que é maior do que todos nós, ele se faz presente nessa noite. E ele vai falar assim como ele está falando. Queridos, eu já chorei muito nessa vida. Eu já passei noite, sabe, em prantos, em claro. Já amanheci com os olhos inchados de tanto chorar.
Só que nesses últimos anos, sabe, eu posso dizer que Deus ele tem consolado o meu coração, Deus ele tem consolado as minhas lágrimas. Por quê? Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Se Deus ele está falando que vai consolar, ele vai consolar no tempo dele, na hora dele, no momento dele. E como que é o consolo de Deus? O consolo de Deus é exatamente em solucionar o problema, a dificuldade que tem levado a mim e a você a chorar. Aleluia, Jesus. Geralmente o consolo do homem, como que é o consolo do homem, né? Chega com aquele lenço, aquele paninho, né? Ou então com um tapinha nas costas, né? Dizendo, quem sabe vai passar, né? Quem sabe essa situação muda, quem sabe tem jeito para esse teu problema. Só que o consolo de Deus é diferente. O consolo de Deus é exatamente em solucionar, em resolver o problema, a dificuldade, a adversidade que tem levado a mim, ou que tem levado a você a chorar. Saiba que existe um consolo para os que choram aos pés de Jesus, para os que prostam, para os que se inclinam para a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos prosseguir a nossa leitura. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Que coisa, né, queridos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião aqui é o povo de Deus, é o povo de Israel, o povo de Judá. E o que vem a ser o significado da palavra restaurar, restaurar? O que significa dizer uma restauração? Uma restauração significa dizer, né, refazer, né, reconstruir aquilo que já existe, né? Só que por algum motivo se deteriorou, se perdeu, se corrompeu. Restaurar significa dizer refazer aquilo que se estragou, aquilo que se quebrou. Por exemplo, quando você quebra um dente, né? Onde você vai? Você vai no dentista, né? E o dentista ele vai restaurar aquele dente, né? Vai biturar aquele dente, né? Ele vai colocar uma massa, aquele dente que por algum motivo se quebrou, né? Ele vai fazer um canal, né? Ou seja, esse dente vai sofrer uma restauração. E era exatamente o que o povo de Sião precisava, de uma restauração na fé, na esperança. Por que, irmão Éder? Porque esse povo estava sofrendo demais. Pensa num povo que estava sendo humilhado. Pensa num povo que estava sofrendo com um vexame, com vergonha, com cobrança, com humilhação. Era esse povo de Sião, quer dizer, era o povo de Deus. Agora, por que esse povo estava sofrendo tanto? Porque a palavra fala que eles estavam agora vivendo uma situação de cativeiro. Cativeiro na Babilônia. A palavra fala que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele havia invadido a terra, o reino de Judá. Ele havia queimado a cidade de Jerusalém. Nabucodonosor agora, a palavra fala que ele invade e ele destrói o templo feito, erguido por Salomão. Ele queima a cidade, ele acaba com Jerusalém. E a palavra fala que agora ele leva os moradores de Judá para o cativeiro na Babilônia. E agora aquele povo passa a se tornar cativo naquele exílio babilônico que, segundo as escrituras, durou 70 anos. Já imaginou 70 anos de cativeiro? 70 anos de isolamento? 70 anos de escravidão? E foi exatamente o que esse povo viveu quando eles foram levados de Israel, levados do reino de Judá para o reino da Babilônia. Mas, irmão, esse povo é o povo de Deus? Sim, é o povo de Deus. Mas por que Deus permitiu que isso viesse a acontecer? Exatamente porque o povo havia se corrompido de uma tal forma, o povo havia se deteriorado, o povo havia se inclinado para o pecado, para a prostituição. O povo havia se inclinado para a idolatria. Isso trouxe muita tristeza, isso trouxe muito desgosto, muito desagrado para o coração do nosso Deus. E por conta disso, Deus ele permitiu que toda aquela situação
que o povo dele fosse levado para o cativeiro na Babilônia. Só que Deus, ele, antes de permitir toda essa situação, Deus, ele, tentou de todas as formas conduzir o povo dele para a presença dele de volta, para o arrependimento, para a conversão, ao enviar profetas que durante um bom tempo haviam profetizado o arrependimento, o conserto para aquele povo. Deus, ele havia enviado o profeta Isaías, Deus, ele havia enviado o profeta Jeremias, havia enviado o profeta Ezequiel para profetizar para aquele povo, justamente para que aquele povo pudesse voltar para a presença dele, para que aquele povo pudesse voltar para os caminhos do Senhor, sair dos caminhos tortuosos e voltarem para o caminho reto, o caminho direito, que é o caminho de Deus. Só que eles não deram ouvidos. Eles, na verdade, eles davam ouvidos às falsas profecias, aos falsos profetas que se levantavam, dizendo que nada daquilo que Deus havia dito por intermédio dos profetas verdadeiros viria a acontecer. Você pode ver que não era vontade, não era agrado de Deus para que agora aquele povo viesse estar vivendo naquela situação de cativeiro, de escravidão. Assim como também não é a vontade de Deus que o nosso mundo esteja passando por toda esta situação, por toda esta pandemia. Saiba que Deus, ele não tem se agradado com tudo isso que vem acontecendo, não se pode ter certeza disso. Não é do agrado de Deus tudo isso que está acontecendo, tanta morte, tanta tragédia, tanto sofrimento, tantas famílias, milhares, milhões de famílias enlutadas por consequência desse coronavírus. Você acha que isso é da vontade de Deus? Não, de forma alguma. Mas, irmão Éder, por que Deus permite isso? Deus permite isso exatamente porque o povo de hoje continua sendo assim como o povo era nos tempos de Israel, nos tempos antigos. O povo não mudou, o povo continua sendo a mesma coisa que é hoje. Coração duro, pecado, idolatria. Você pode ver um povo que não se converte, um povo que não se prostra, um povo que não se rende, um povo que ao invés de se entregar para Jesus, se entrega para o pecado, é para a prostituição, é para a idolatria, é para a avareza, é para o ódio, é para o orgulho. Deus queria que no passado o povo viesse se entregar para Ele. Só que hoje acontece a mesma coisa. Deus, ele quer que o povo também venha se entregar para ele, para o Filho dele. Só que ao invés do povo se entregar para Jesus, muitos se entregam para o pecado. É para tudo aquilo que desagrada o nosso Deus. E por conta disso, Deus permite sim pandemias, viroses, como o coronavírus, numa tentativa de fazer com que o povo possa se arrepender, numa tentativa de fazer com que o povo possa voltar a se aproximar de Deus novamente. Por quê? Porque nós estamos na reta final, queridos. O que vou dizer aqui, eu vou dizer como mim mesmo, uma forma de pensamento. Eu particularmente acredito que nós não temos muitos anos pela frente, não. Nós estamos na reta. O mundo já caminha para o apocalipse. Só que a igreja caminha para o arrebatamento. Aleluia, Jesus. O mundo caminha para o pior de todos os sofrimentos, que será vivido na grande tribulação. Só que a igreja caminha para o arrebatamento, para o escape. Por isso que Deus, ele tem permitido tanto esta situação, como eu creio que ele ainda há de permitir coisas ainda piores, justamente para que o povo possa se converter. Por quê? Porque as portas da graça ainda não se fecharam. Aleluia, Jesus. Nós estamos vivendo tempos de oportunidade. As portas da graça ainda não se fecharam, mas não é porque ainda não se fechou que não vai se fechar. Vai chegar um tempo em que essa porta que está aberta, ela vai se fechar. Infelizmente, aqueles que não entraram por dentro dessa porta, eles estarão naquele grande dia desesperados batendo na porta. Senhor, abra-nos a porta. Mas a palavra fala que ele vai sair e vai dizer, né? Afastai de mim, malditos. Eu não vos conheço.
Eu não sei quem são vocês. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está aí me ouvindo, aí me assistindo através dessa live, eu não sei se você já passou por dentro dessa porta, mas se você ainda não passou por intermédio dessa porta, se você ainda está distante da presença de Deus, ou mesmo se você ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, saiba que você está vivendo tempo de oportunidade. Por quê? Porque você ainda tem a oportunidade de se render, de se prostrar diante daquele que um dia morreu por você. Você tem ainda a oportunidade de aceitar ao Senhor Jesus, aquele que pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, se entregou na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos termos a justificação, o perdão, a absolvição dos nossos pecados. Aleluia, Jesus! Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Às vezes você está aí do outro lado aí precisando de uma restauração. Às vezes é uma restauração com o que diz respeito à sua fé, com o que diz respeito à sua esperança, à sua confiança em Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Não é verdade, queridos? A gente está vivendo fases que se a gente não se apegar com Deus, a gente corre o risco de nos sucumbir na fé, de nos afundar na fé. Não é verdade, queridos? Esse povo estava precisando de uma restauração com que dizia respeito à espiritualidade desse povo. E às vezes você está aí do outro lado aí me ouvindo, me assistindo, está se identificando, precisando de uma restauração, quem sabe na sua vida espiritual, quem sabe na sua fé, na sua esperança, no seu ministério, na sua confiança para com Deus. Lá no livro de 2 Reis, lá no capítulo 5, a palavra, ela conta a história do Naamã, né? Você vê que Naamã, a palavra fala, né? Ali o versículo 1, ele explica Naamã, né? Ele apresenta Naamã como herói da guerra, né? Apresenta Naamã como alguém que era de extrema importância no reino da Síria, né? O versículo apresenta Naamã como alguém que tem um grande conceito diante do rei da Síria. Só que por outro lado, Naamã era leproso. Naamã, ele era um soldado, ele era um guerreiro que havia vencido muitas guerras. Só que naquele tempo, naquela época, ele estava perdendo para a lepra, que era tão contagiosa naquela época e que não tinha cura, para aquela enfermidade. E às vezes você tá igual Naamã, né? Às vezes você tá aí do outro lado aí precisando de uma restauração urgente na sua saúde, ou às vezes precisando de uma restauração urgente no seu casamento. Às vezes você está precisando de uma restauração na tua família, ou na tua vida financeira, ou na tua vida sentimental. Naamã, ele precisava de uma restauração com o que diz respeito à sua saúde. E olha que Naamã tinha dinheiro. Naamã tinha dinheiro de sobra, suficiente. Só que mesmo tendo tanto dinheiro, mesmo tendo tanta riqueza, Naamã, ele não podia se curar daquela lepra. Por quê? Porque o dinheiro não resolve tudo. Eu costumo dizer que dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Dinheiro compra casa, compra mansão, mas não compra família. Dinheiro ele compra pessoas, né? Mas não compra o coração das pessoas, não compra a amizade das pessoas, não compra o amor das pessoas. Pode comprar o interesse das pessoas, mas não compra o carinho, a fidelidade das pessoas. Dinheiro é bom, dinheiro é bênção, mas dinheiro não é tudo. Por quê? Porque quem é tudo é Deus, quem é tudo é Jesus na tua vida e na minha vida. Naamã tinha dinheiro, Naamã tinha riqueza,
mas não tinha saúde. Tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que têm riqueza, mas não têm saúde. Tem pessoas que têm o dinheiro para comprar a melhor cama do mundo. Mas o que adianta comprar a melhor cama do mundo se à noite ela não dorme de tantas dores no corpo dela? Tem dinheiro para comprar a melhor casa, né? Mas se ela não tem saúde, né? Tem dinheiro para comprar o melhor alimento, né? Mas se ela não pode comer. Às vezes as pessoas elas se enganam, se equivocam, achando que dinheiro é tudo. Mas tudo é Deus, tudo é Jesus em nossas vidas. A palavra fala que agora uma menina, né? Uma menina israelita, ela é levada pelas tropas da Síria, né? Para a casa do Naamã. Ela, na verdade, ela é tirada de Israel, né? Pelas tropas da Síria e levada para a casa do Naamã. E lá na casa do Naamã ela revela algo que iria mudar a vida do Naamã, né? Daquele general de guerra. Se o Senhor estivesse diante do profeta Eliseu, que está lá em Samaria, lá em Israel, ele o iria restaurar dessa sua lepra. Olha que coisa interessante, né? Olha só o evangelho chegando na casa daquele que até então não conhecia o evangelho. E o mais legal, o mais interessante de tudo, queridos, é que aquela menina, ela não é contaminada com a lepra de Naamã. Só que por outro lado, o coração de Naamã é contagiado com a fé, com a esperança daquela pequena evangelista. E por conta disso eu quero profetizar algo na tua vida, algo na minha vida, que nenhum de nós, que a nossa casa, a nossa família não será contaminada com nenhum vírus, com nenhuma enfermidade, com nenhuma lepra espiritual, mas vai acontecer o contrário. É a nossa fé, é a nossa esperança que vai contagiar as pessoas, os nossos amigos, os nossos familiares. Por isso glorifica o nome do Senhor nessa noite, porque o Senhor está falando tremendamente ao meu coração, ao teu coração, através desta palavra. Naamã, ele precisava de uma restauração, e às vezes você está aí do outro lado aí, precisando urgentemente de uma restauração. A palavra fala que agora o Naamã, ele chega até diante do rei da Síria, ele explica para ele, olha, a menina que chegou em minha casa, ela é de Israel, ela falou assim, 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 e eu quero a tua permissão para mim ir lá em Israel, lá em Samaria, me encontrar diante do profeta. A palavra fala que o rei da Assíria, ele escreve uma carta que deveria ser direcionada, né, adereçada ao profeta Eliseu, só que ela vai exatamente no endereço errado. Ao invés da carta chegar lá na casa do Eliseu, ela chega lá no rei de Israel. Quando o rei de Israel, ele lê o teor daquela carta, ele se desespera. Por quê? Porque o rei de Israel, ele não poderia curar Naamã daquela lepra. A palavra fala que ele rasga as vestes dele em tom de humilhação, né? Por quê? Porque ele não poderia solucionar, ele não poderia trazer cura para aquela lepra, para aquela enfermidade de Naamã. Ele não poderia trazer restauração para a vida do Naamã. Você pode ver que esta é a situação do mundo, né? Ou você acha que algum cientista ainda descobriu algum antídoto, algum remédio, alguma vacina para essa pandemia do coronavírus? Não, descobriu nada. E por isso a doença tem se expandido, né? Por quê? Porque tem casos que é para os médicos, que é para a medicina, só que tem casos, tem situação que é somente o poder de Deus quem pode agir, e mais nada, e mais ninguém. Tem determinadas situações onde eu e você só poderemos contar com o poder de Deus, com o poder da palavra, com o Espírito Santo. A palavra fala inclusive de uma mulher, né, só para nós testificar a mensagem, né? Uma mulher que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia, né? E durante aqueles 12 anos ela tentou ser curada através dos médicos, né, através da medicina, só que não teve resultado algum. Por quê? Porque nem todos os problemas, nem todas as enfermidades são solucionadas ou são curadas, são tratadas pelos médicos, embora os médicos são instituídos por Deus, mas tem casos, tem situação que é somente a fé, que é somente a esperança, que é somente o poder de Deus quem pode agir
uma vez que a pessoa ela passa a agir no campo da fé. Por quê? Porque depois que aquela mulher hemorrágica, ela tocou nas vestes de Jesus, a palavra fala que imediatamente ela foi curada daquela enfermidade que há tantos anos fazia ela sofrer. A palavra fala que agora Naamã ele sai da Síria em direção a Israel, a Samaria. A palavra fala que Naamã agora ele chega diante da casa do profeta Eliseu. Naamã ele achando que o profeta iria recebê-lo, né? Só que acontece o contrário. A palavra fala que nem o próprio Eliseu sai para receber o Naamã, mas envia provavelmente Geazi, né? O servo do profeta, trazendo a seguinte orientação, né? A seguinte instrução: Naamã, você tem que ir lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, para que você possa ser curado, restaurado dessa tua lepra. A palavra fala que Naamã ele sai indignado, ele não aceita aquela instrução, né? Aquele direcionamento do profeta Eliseu, do homem de Deus, né? Por quê? Porque primeiro que naquela época o Rio Jordão era um rio de água suja, né? Águas turvas, água poluída. E Naamã, diante daquela situação, ele se vê aquilo como uma humilhação, né? E por conta disso ele não aceita, não, de forma alguma. Naamã, na verdade, ele falta pouco arrancar os cabelos da cabeça dele, né? Por quê? Porque na verdade Naamã era orgulhoso, vaidoso, arrogante. Aquilo que o profeta pede para Naamã fazer, Naamã, na cabeça de Naamã, era algo orgulhoso, né? Era algo que não caberia a ele fazer, né? Por quê? Porque Naamã também ele se acha importante demais, né? Só que o interessante é que, olha só, olha que coisa interessante isso, queridos. A cura de Naamã estava exatamente no ato dele fazer aquilo que na cabeça dele era desagradável. E muitas das vezes é assim que acontece na tua vida ou na minha vida. Por quê? Porque tem determinadas situações, tem determinadas portas, tem determinadas bênçãos que só vão acontecer na minha vida ou na tua vida quando nós nos dispormos a fazermos aquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que Deus nos orienta a fazer, ainda que aparentemente venha a ser desagradável a mim ou a você a fazermos, assim como havia sido desagradável a Naamã. Naamã ele precisava da cura, ser curado, ser restaurado da lepra. Só que a cura de Naamã estava no ato dele fazer algo que até então ele não queria fazer. Muitas das vezes a pessoa ela deixa de ser abençoada. Muitas das vezes ela deixa de viver algo grandioso na vida dela. Por quê? Porque ela resiste a fazer aquilo que Deus pede para ela fazer. Por às vezes na cabeça dela ser algo desagradável, né? Algo que ela de fato não quer fazer. Mas agora eu te pergunto, por que o profeta ele havia sugerido para que Naamã viesse mergulhar no Rio Jordão? E por que ele se revoltou daquela forma, né? É porque na verdade, deixa eu trazer algo que Deus havia trazido ao meu coração. Deus ele queria trazer não somente uma cura superficial para Naamã, mas era muito mais do que isso. Era uma cura com que diz respeito ao interior de Naamã. Deus ele não queria somente curar Naamã fisicamente, mas queria curar Naamã espiritualmente, curar Naamã do orgulho que estava impregnado dele, curar Naamã daquele ego, daquela vaidade, daquela arrogância toda que estava como uma raiz enraizada no interior de Naamã. Por isso, quando o profeta ele pede para o Naamã mergulhar e ele resiste, é exatamente por causa do orgulho que estava ali dentro. Por isso saiba de uma coisa, muitas das vezes quando Deus ele pede para que eu e você venhamos fazer algo que, ainda que aparentemente venha a ser desagradável, saiba que na verdade Deus ele só está pedindo para a gente fazer aquilo porque Ele quer aplicar dentro de nós algum tratamento. Ele quer trazer alguma cura interior dentro de mim ou dentro de você. Ah, irmão, mas eu não estou compreendendo muito bem o que você está explanando aí. Então deixa eu ser ainda mais simples para você, né? Você sabe que às vezes Deus pede para a pessoa se reconciliar com aquele irmão que ela brigou, né? Só que quando ela deixa a mágoa falar mais alto, né? Aí ela não vai fazer aquilo que Deus mandou ela fazer, né? E por conta disso também, muitas das vezes a porta não se abre. Ela não é curada de alguma enfermidade. Ou ela deixa de ser abençoada.
Às vezes Deus ele fala para a pessoa ir lá, pedir perdão, se reconciliar com aquela pessoa que lhe feriu, né? Mas a pessoa, às vezes, por deixar o orgulho, né? Às vezes, por deixar o ego falar mais alto, ela não vai fazer aquilo que Deus mandou. E por conta disso, ela também não acaba sendo abençoada. Acaba deixando de viver aquilo que Deus tinha para a vida dela. Você sabe que tem pessoas que, infelizmente, quando elas brigam com a liderança, com o pastor, né? O que a maioria das pessoas fazem quando elas não buscam um reconciliamento com o pastor, com a liderança? Ao invés de se reconciliar, às vezes, com o irmão dentro da igreja, né? Ou com aquele pastor, ela faz o que? Ela prefere sair daquele aprisco, daquela igreja, e ir para um outro aprisco, ir para uma outra igreja, né? Só que ao chegar lá, quando ela estiver diante da mesma situação, quando alguém naquela igreja ofender ela, o que ela vai fazer? Ela vai sair novamente e vai para outro lugar. Por quê? Porque ela não foi curada. Por quê? Porque ela não foi tratada. Saiba de uma coisa, queridos. Antes de Deus mudar o nosso exterior, primeiro Ele vai mudar o nosso interior. A mudança de Deus, ela começa não de fora para dentro, mas exatamente o oposto, de dentro para fora. O que adianta Deus, Ele, por exemplo, Ele me fazer rodar o mundo como pregador da palavra, se primeiro Ele não trata dentro do meu interior, dentro do meu coração, dentro de mim? Por quê? Porque Deus, Ele quer tratar em primeiro lugar é o nosso interior. E geralmente o exterior vai ser consequência do trabalhar, do tratamento de Deus que será aplicado dentro do nosso interior. Por isso que a palavra fala em Isaías, né? Aliás, lá em Romanos capítulo 12, né? De forma alguma não vos conformeis com esse mundo, com esse século, né? Mas antes transformar-vos a vossa mente com a renovação da palavra de Deus, né? Para que possais viver a boa, perfeita de vontade, agradável vontade de Deus. Por isso não tem como eu viver, né, a vontade de Deus, não tem como eu viver aquilo que Deus tem para mim, se primeiro eu não passo por uma transformação, se primeiro eu não passo por uma mudança com o que diz respeito ao meu interior. Hoje as pessoas, elas me veem pregando a palavra, né, visitando alguns estados, né, ou algum estado, visitando algumas igrejas. Só que isso não aconteceu da noite para o dia. Eu vivi anos no anonimato, anos aonde Deus, Ele estava me preparando, me incapacitando e também trabalhando dentro de mim, dentro do meu interior, dentro do meu íntimo. Por quê? Porque Deus, Ele não quer crente vaidoso. Deus, Ele não quer crente arrogante, não. Deus não se agrada do crente que se acha melhor do que os outros, do crente orgulhoso, do crente com o narizinho empinado. Não, de forma alguma. Deus, Ele quer um coração humilde. Deus, Ele quer um coração aquebrantado. Deus, Ele quer simplicidade. Deus, Ele quer humildade. E essa humildade, ela não está do lado de fora, e exatamente no lado de dentro. O que Jesus falou lá na bem-aventurança, né? Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Você pode ver que o espírito, ele está do lado de fora ou do lado de dentro? Ele está do lado de dentro. Então humildade não tem nada a ver com o lado de fora, e sim com o que está dentro de mim. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que às vezes, por quererem demonstrar uma certa humildade, né, elas andam de qualquer jeito, né? Andam de qualquer forma, né? Às vezes até com a roupa rasgada, né? Aí você chega pra pessoa, fulana, por que você é assim? Ah, porque eu sou uma pessoa simples, porque eu sou uma pessoa humilde. Nada a ver. Humildade não tem a ver com o meu tom de voz. Humildade não tem nada a ver com a forma que eu ando, não. Humildade tem a ver com a forma como eu me comporto com as pessoas. Humildade tem a ver com a forma que eu enxergo a Deus e que eu enxergo o meu próximo, o meu semelhante. Humildade não tem nada a ver com o meu exterior, mas com o meu interior. Amém, Jesus. Amém, irmã Seide, missionária, que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar com você através da nossa live.
Pastor Rodrigo, Deus venha abençoar o senhor também. O senhor que está aí acompanhando, assistindo. Nossa irmã Carla também. Deus possa te abençoar, abençoar a tua família, abençoar a tua casa. Deus, Ele está falando poderosamente nessa noite, através dessa passagem. Bem, pelo menos comigo está falando, né? Até porque eu sou aquele que em primeiro lugar recebe a palavra, né? Então a palavra de Deus está falando sobre restauração, né? Depois que o Naamã, ele fez aquilo que Deus, aquilo que o profeta havia pedido para que ele fizesse, então ele foi curado daquela lepra. A palavra fala que depois que o Naamã ele mergulhou 7 vezes, aconteceu o quê? A carne dele foi restaurada, passando a ser como a carne de uma criança. Então, se eu e você queremos viver a restauração de Deus na nossa vida, né, queridos? Nós temos que fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Nós temos que sermos obedientes à voz de Deus, à voz do profeta. Ainda que venha a ser desagradável ou não, o que importa é fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Se Deus mandou eu me reconciliar com o meu irmão, eu tenho que ir lá e me reconciliar com o meu irmão. Se Deus ele mandou eu ir lá naquela pessoa, pedir perdão para ela, eu tenho que me direcionar aquela pessoa e pedir perdão para ela. Por quê? Porque quem vai estar perdendo não é aquela pessoa, é exatamente eu. Se Naamã ele tivesse desobedecido à voz do profeta, quem estaria perdendo não era o profeta, e era exatamente o próprio Naamã. Só que depois que ele se submeteu, depois que ele obedeceu, depois que ele deu 7 mergulhos no Rio Jordão, ele foi curado daquela lepra, daquela situação. Um outro personagem, né, que Deus ele trouxe ao meu coração quando eu estava meditando, era um personagem bastante conhecido de todos nós, o Jó. A palavra fala que lá no capítulo 1 de Jó, né, algo muito interessante, né? Primeiro que Jó ele é alguém que serve a Deus, né? A palavra fala que Jó ele é reto, né? Ele é íntegro, ele é temente a Deus, é alguém que se desvia do mal. E por conta disso, Deus ele abençoa a vida de Jó, não é verdade? Deus ele abençoa a casa de Jó. Deus ele abençoa a família de Jó. E por conta dessas bênçãos, não demora-se muito para que agora Satanás ele se apresenta diante de Deus, né? Como a palavra fala, diante dos filhos de Deus, e começa a sugerir para Deus que Jó só é obediente, que Jó só é temente, que Jó só é servo porque Deus o abençoava. Que coisa, né? Que acusação, né? É claro que Satanás ele não conhecia o coração de Jó, mas Deus, por outro lado, conhecia o coração de Jó. A palavra fala que Satanás ele sugere, né, para Deus. Se o Senhor tocar nos bens de Jó, ele não vai aguentar e ele vai blasfemar diante da tua face. E a palavra fala que Satanás ele sugere para que Deus venha tocar nos bens de quem? Nos bens de Jó. E a palavra fala que Deus ele não toca, mas ele permite que Satanás venha tocar nos bens de Jó. E agora que Satanás ele sai da presença de Deus, a palavra fala que Jó ele recebe o primeiro toque, e esse primeiro toque consiste em dizer na prosperidade de Jó, nos bens de Jó. Por quê? Porque Jó ele era uma espécie de fazendeiro, né, que tinha muitos animais na sua fazenda, no campo, né? Jó ele tinha uma família abençoada, só que o primeiro toque de Jó é na família de Jó e é nos bens de Jó. E o mais incrível de tudo é que a palavra fala lá no capítulo 1 que agora, de repente, Jó ele começa a ser surpreendido com uma série de notícias negativas, notícias aterradoras. A palavra fala que começa a vir uma notícia em cima da outra notícia. Sabe, eu imagino o Jó sentado lá na cadeira dele, né? Tomando o café dele, né? Ou bebendo o leite dele, né? Apesar que eu nem sei se naquela época tinha café. Aí de repente chega aquele funcionário, né, que cuidava dos animais de Jó lá na fazenda. Olha, Jó, caiu fogo do céu e matou os seus animais, e somente eu sobrevivi dos seus funcionários para trazer essa boa nova. E a palavra fala que em seguida vem um outro e vem trazendo uma outra notícia. E a palavra fala que agora por último vem
alguém que estava lá dentro da casa dos filhos de Jó, né? Falando para Jó. Jó, aconteceu alguma coisa, veio um vento do nada assim, soprou contra a casa dos seus filhos. Infelizmente eles morreram. Você já imaginou você estando numa situação dessa? Será que você teria estrutura? Será que você teria equilíbrio para aguentar uma situação dessa? Ser bombardeado repentinamente, de repente, por uma série de notícias. Agora, o mais lindo de tudo é que a palavra fala que Jó, ele rasga as suas vestes diante dessas notícias tristes, aterradoras, diante dessas percas, diante de todas essas notícias horrendas. A palavra fala que Jó, ele rasga as suas vestes e que ele adora a Deus. O que eu aprendo com essa meditação? Diante de toda e qualquer notícia negativa que eu possa receber, o que eu tenho que fazer é exatamente o que Jó fez. E o que Jó fez? Ele adorou a Deus. O que Jó fez? Ele se rasgou, ele se humilhou de uma forma intensa diante de Deus. Tem pessoas que, infelizmente, né, diante de situações como essa, murmuram, né, reclamam, né, até chegam a blasfemar contra Deus, até chegam a xingar a Deus, né? E você vê que se Jó tivesse blasfemado, era exatamente o que Satanás queria, né? Só que Jó, ele fez o oposto daquilo que Satanás esperava, que era adorar a Deus. Você sabe que tem fases da vida onde nós somos bombardeados com notícias. Bem, eu pelo menos já passei por isso, né? Eu acho que você também já passou por isso, né? É aquela fase da tua vida onde de repente alguém liga para você, né? E fala que está acontecendo isso, fala que está acontecendo aquilo com você, né? E aquela notícia que às vezes te deixa sem chão, né? Traz angústia, traz tristeza para a tua alma. E diante dessa notícia você tem que fazer o quê? Você tem que adorar o Senhor. Você tem que se humilhar diante dele. Por quê? Porque se você reclamar, se você blasfemar, se você xingar, vai ser um ponto a mais para Satanás e vai ser um ponto a menos para o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Só que Satanás, ele diante desse primeiro toque, ele não se contenta. A palavra fala que mais uma vez Satanás, ele se apresenta novamente diante dos filhos de Deus e agora sugere para que Deus viesse tocar na saúde, ou seja, na carne de Jó, dizendo que Jó não aguentaria e que Jó blasfemaria na presença de Deus. E o que a palavra fala? A palavra fala que Deus, mais uma vez, ele não toca na carne de Jó, mas ele permite que Satanás venha tocar na carne de Jó. A palavra fala que imediatamente quando Satanás ele sai da presença de Deus, ele toca agora na carne, na saúde de Jó. E por conta disso, Jó ele é coberto da cabeça até as plantas dos pés, do que mesmo de enfermidades malignas. Só que mesmo assim a palavra fala que Jó, ele não peca com os seus lábios, com a sua boca, ou seja, ele não blasfema diante da presença de Deus. Só que daí aí o que acontece? Acontece que a mulher dele agora chega e a mulher dele sugere para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas irmão Éder, por que a mulher de Jó ela fala essas coisas para ele? É exatamente porque ela não tinha a estrutura que Jó tinha para suportar, para aguentar o que Jó estava suportando, o que Jó estava aguentando. Ela não teve estrutura para suportar a miséria em que o Jó havia caído. Ela não teve a estrutura, né, para aguentar, para suportar a perca dolorosa dos 10 filhos que morreram de uma forma inesperada, de uma forma repentina. Você sabia que nem todo mundo tem estrutura para suportar o que você suporta, o que eu suporto? Nem todo mundo tem a estrutura para aguentar o que você aguenta, ou o que eu aguento. Eu, quando não tinha esse entendimento, às vezes eu até questionava a Deus, né? Perguntava para Deus: mas Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que aguentar aquilo outro?
enquanto que aquela pessoa não passa nem a metade do que eu estou vivendo, do que eu estou passando, do que eu estou sentindo. A resposta de Deus veio bem clara na minha mente, né? É porque aquela pessoa ela não está tendo a estrutura que você tem para suportar isso que você está passando, que você está vivendo. Só que uma coisa eu te digo nessa noite também, por intermédio de revelação. Saiba que nem todo mundo vai ter estrutura para suportar o que você aguenta, o que você suporta. Só que tem uma coisa também, tem o outro lado da moeda. E qual que é o outro lado da moeda? É que da mesma forma que você tem a estrutura que muitas pessoas não têm para suportar o que você aguenta, saiba que também nem todo mundo vai viver o milagre que Deus tem preparado para você depois que essa provação passar. Nem todo mundo vai provar do poder de Deus da forma em que você vai provar. Nem todo mundo vai viver a bênção de Deus no casamento, na família, no ministério da forma em que você vai viver. Por quê? Porque você tem estrutura para suportar o que muita gente não tem. E por conta disso, nem todo mundo também vai viver aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem na tua vida ministerial, na tua família, no teu casamento, na tua família, na tua finança. Por quê? Porque Deus ele não vai dar algo para mim que venha me sobrecarregar. A gente costuma dizer que as provações, por exemplo, as provações elas são de acordo com a nossa estrutura, não é verdade? As dificuldades, as tentações vêm de acordo com a nossa estrutura, com a nossa capacidade de suportar. Por quê? Porque Deus ele não permite que a tempestade venha a ser além da resistência do teu barquinho. Só que por outro lado as bênçãos de Deus, por outro lado as vitórias, as conquistas também são de acordo com a nossa estrutura, com a nossa capacidade. Por quê? Porque Deus ele não vai te sobrecarregar trazendo uma aflição, trazendo uma provação, como também trazendo uma bênção, como também trazendo algo extraordinário, algo grandioso na tua vida. Aleluia, Jesus. A palavra fala agora, para nós dar uma resumida, né? Lá no capítulo, se não me falha a memória, do capítulo 42 do livro de Jó, a palavra fala que o texto é sugestivo com o que nós estamos aprendendo nessa noite. Nós estamos falando de restauração. E qual que é o texto lá? Deus restaura a prosperidade de quem? Prosperidade de Jó. Em seguida fala assim, né? Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus começa a usar os parentes de Jó para abençoar a vida de Jó, para mudar a vida de Jó, para tirar Jó daquela situação caótica, aquela situação em que ele estava vivendo. Você vê que Deus ele restaurou a vida de quem? A vida do Naamã, e restaurou também a vida de Jó, enquanto que Jó orava pelos seus amigos. E olha que esses amigos de Jó era aquele tipo de amigo que na hora do aperto, na hora do sofrimento, ao invés de consolar Jó, ao invés de confortar Jó, fazia o quê? Acusava Jó. Eles achavam, na verdade, que todo aquele sofrimento de Jó era consequência do pecado, era consequência de alguma desobediência de Jó da parte com Deus. E não era exatamente nada disso do que eles pensaram que fosse. Só que enquanto Jó orava pelos amigos dele, por outro lado, Deus mudava a vida de Jó. Por outro lado, Deus restaurava a sorte, Deus restaurava a prosperidade de Jó. Por isso, nunca deixe de orar pelos teus amigos, nunca deixe de orar pelos teus colegas, pelos teus familiares. Nunca deixe de orar por aqueles que às vezes falam mal de você, aqueles que zombam da tua fé, aqueles que não acreditam na tua família, na tua chamada, no teu ministério. Ora por eles, ora para Deus abençoar a vida deles, abençoar a família deles, entrega a eles nas mãos do Todo-Poderoso. Ao invés de querer amaldiçoar, ao invés de querer desejar o mal, venha e deseje o bem para aquele que às vezes te humilha, te persegue, te maltrata. Nós podemos aprender isso com Jó, né? Orar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. E Deus ele é poderoso para restituir. Deus ele é poderoso para restaurar toda e qualquer área
da tua vida, assim como ele havia feito com Naamã, assim como ele havia feito com quem? Com o Jó. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você vê que o agir de Deus, né, na vida do povo de Sião foi tão grande, foi tão maravilhoso, foi tão espetacular, que eles haviam ficado como quem sonha, né? Ou seja, superou a expectativa daquele povo. Por quê? Porque aquele povo, com certeza, nesta situação de cativeiro, eles sonhavam em um dia poderem saírem dessa situação, daquela escravidão, né? Daquela situação na Babilônia. E quando chegou o tempo de Deus, e Deus restaurar a sorte daquele povo, eles haviam ficado como quem sonha. Ou seja, o agir de Deus, o trabalhar de Deus foi de uma forma tão tremenda, tão gloriosa, que é como se eles estivessem sonhando acordado. Deus, ele vai restaurar a nossa vida. Deus, ele vai restaurar o nosso casamento. Deus, ele vai restaurar a nossa história, o nosso ministério. Deus, ele vai restaurar os teus filhos. Eu profetizo como profeta do Senhor. Deus vai restaurar os seus netos. Deus vai restaurar o teu ministério. Ainda esse ano, Deus, ele vai restaurar a tua vida familiar, a tua vida financeira, a tua vida sentimental, a tua vida ministerial, que você vai ficar como esse povo havia ficado, como quem sonha. Eu profetizo isso como profeta na tua vida. E Deus, ele ainda vai mudar a tua história. E você vai poder testemunhar, assim como esse povo, como o povo de Sião, no Salmo 126, estavam testemunhando a restauração de Deus na vida deles. E olha só, quem havia restaurado esse povo era exatamente Deus. Quem havia mudado a vida desse povo era exatamente Deus, não era nenhum outro rei, não era nenhum outro príncipe, não era nenhum profeta, não. Era o Deus de Israel, era o Senhor de Israel, era o Deus da Bíblia Sagrada, que havia restaurado a sorte de Sião, a sorte do povo de Deus, e que agora eles haviam ficado como quem sonha. Quem vai restaurar os teus sonhos? Quem vai restaurar os teus projetos? Quem vai restaurar o teu casamento, a tua família, a tua finança, o teu ministério? Não é o irmão Éder, não é o pastor A, B ou C, não é o apóstolo A, B ou C, não é nenhum profeta, não é o presidente da república, não é nenhum ministro, não é nenhum homem, mas é exatamente o Deus da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Aprenda isso nessa noite, meu querido, minha querida. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele não divide a glória dele com o profeta A, B ou C, com o político A, B ou C, com o irmão Éder. Não, de forma alguma. Deus não divide a glória dele com nenhum missionário, com nenhuma profetisa, com nenhum padre, com nenhum papa, com nenhum político, com nenhuma autoridade renomada. Não, a glória é exclusivamente dele. E ele não precisa também da ajuda de ninguém para fazer nada em nossas vidas. Você acha que Deus, ele precisa de terceiros? Você acha que Deus, ele precisa da tua mão? Você acha que Deus, ele precisa da minha mão para fazer algo em minha vida ou em tua vida? Não. Por quê? Porque a mão dele já é o suficiente. Na verdade, a mão de Deus já é mais do que o suficiente. Só que essa mãozinha aqui, essa mãozinha linda, abençoada, ao invés dela ajudar, ela atrapalha o agir de Deus, o trabalhar de Deus. A nossa mão, por mais abençoada que seja, né? Ao invés dela ajudar, ela atrapalha o trabalhar de Deus. Por isso que Deus, ele não precisa da tua mão. Deus, ele não precisa da minha mão. Mas o que ele quer é que venhamos confiar, é que venhamos acreditar, é que venhamos perseverar. Não na palavra desse ou daquele, mas na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Pensa num povo que era humilhado pelos outros reinos, pelos outros povos, pelas outras nações, quando eles estavam na condição de cativos, de exilados na Babilônia. Pensa num povo que era menosprezado, que era zombado e que chegava até ser cobrado
por estar vivendo aquela situação de cativeiro. Só que depois que Deus restaurou a sorte daquele povo, só que depois que Deus tirou eles daquele cativeiro, levando-os de volta para a terra de Israel, agora veja só o que o povo que antes que humilhava eles agora estavam dizendo: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O que significa isso? Isso daqui significa dizer uma coisa, meu querido, minha querida, que aquele vizinho que hoje te humilha, te maltrata, aquele teu familiar, aquele teu amiguinho sem graça, que cobra os feitos de Deus na tua vida, ele vai ter que reconhecer a mão de Deus na tua vida, restaurando os seus sonhos, a tua família, o teu ministério, o teu casamento, e vai ter que dizer: eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei o que aconteceu com ela, eu só sei que Deus é na vida dele, eu só sei que Deus é na vida dela. Por quê? Porque vai ter que reconhecer as grandiosidades, coisas que Deus há de fazer na tua vida, assim como havia feito na vida desse povo. O povo que até então era humilhado, era menosprezado, era zombado, agora havia se transformado em testemunho vivo de toda a nação, ou as nações, que dizia a respeito deles: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, grandes coisas o Senhor há de fazer na tua vida, na minha vida. Na verdade, na minha vida eu posso dizer que Ele tem até feito, né? E aqueles que no passado zombavam de mim, riam da minha fé, hoje eles têm visto que Deus na verdade é comigo, assim como Ele também é contigo. E grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida, no teu ministério, na tua família. É claro que não é no tempo do irmão Éder, né? É claro que não é no teu tempo, né? Não é na tua hora, não é no teu momento, mas é no tempo de Deus. É no momento de Deus, que Deus ele vai agir de uma forma tremenda, que Deus vai agir de uma forma extraordinária na tua vida. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O que é Negueb? O que vem a ser Negueb? Negueb, na verdade, é um deserto, né? É um deserto que ocupa aproximadamente 60% do território israelita, né? Da terra de Israel. Agora, o que é torrente, né? Torrente é uma coisa bem, sabe, bem interessante. É como se formasse um rio, sabe, em pleno deserto. É como uma enxurrada, sabe, em pleno deserto. Só que é um rio em consequência das chuvas. Quando chove no alto dos montes, no pico das montanhas, aí escorre aquela água conhecida pelos cientistas como torrente, né? Ou seja, o que Deus havia falado para mim quando eu estava fazendo essa meditação? Que Deus ele tem poder para colocar água no nosso deserto. Deus ele tem poder para colocar água no teu deserto, no meu deserto, no deserto em que você pode estar vivendo. E olha que deserto é lugar de sofrimento, não é verdade, queridos? Deserto é lugar de provação, né? Deserto, na verdade, é lugar de solidão, né? E geralmente quando a pessoa está no deserto, ela não pode contar com o pai, com a mãe, né? Ela não pode contar com o familiar. Geralmente a pessoa que está vivendo uma situação de deserto, ela não pode às vezes contar com o médico, né? Não pode contar com esse ou com aquele, essa ou com aquela pessoa, não. Por quê? Porque deserto é lugar de provação, né? Eu já vi muitos pregadores dizer que deserto é a escola de crente, né? E sim, verdadeiramente eu concordo. Deserto é a escola de crente. No deserto a gente aprende a ser mais crente, né? No deserto a gente se aproxima de Deus. No deserto a gente aprende a desenvolver um relacionamento profundo com Deus, né? Eu digo isso por experiência própria, né? Se hoje eu tenho me aproximado de Deus, né? Se hoje eu tenho aprofundado o meu relacionamento com Deus, é como consequência dos desertos que eu já vivi nessa vida. Só que não pense você que deserto é um lugar bom de se estar, porque não é não. É lugar de sofrimento, né?
é lugar de solidão, é lugar onde a alma dói, é lugar onde o coraçãozinho fica tão pequenininho, né? Tão apertado. E é um lugar onde você pode contar somente com Deus, né? Com a presença de Deus, né? Com a presença do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E olha só que coisa interessante, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Você sabia que Deus ele pode colocar água nesse teu deserto? Você quer ver uma coisa interessante? Olha só. Aqui no livro de Isaías, capítulo 41, aqui no versículo 17, você vê que essa mensagem ela está bem alinhada com o que nós estamos meditando, falando sobre deserto. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Você vê que isso daqui é o próprio Deus falando por intermédio do profeta Isaías no capítulo 41, no versículo 17. Olha só, os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. O que significa isso? O que é uma pessoa aflita? Uma pessoa aflita é uma pessoa que exatamente está vivendo em um deserto. Por quê? Porque o deserto ele causa aflição na alma, ele causa aflição no coração. Uma pessoa aflita é uma pessoa angustiada, é uma pessoa que está sendo oprimida por alguma situação de deserto. E basicamente eu já vivi isso na pele. Eu já passei por fases da minha vida onde eu sofri bastante com aflição, com angústia, com tristeza, com agonia, sabe, com os desertos dessa vida. E aqui Deus ele fala, né? E não as há, e a sua língua se seca de sede. Quer dizer, ele está falando também da sede espiritual, né? Deus ele está falando por intermédio do profeta Isaías, né? Nessa passagem aqui, com respeito àquela pessoa que ela tem aquela sede da alma, né? Aquela sede do coração, e que no ato dela procurar saciar, ela não consegue, e ela acaba ainda tendo mais sede. Você sabe que todo mundo tem sede, né? Todo mundo tem a sede física, tem ou não tem? Só que por outro lado também todo mundo tem a sede espiritual, a sede da alma. E quando a pessoa ela não tem a revelação da palavra de Deus, o que ela faz para saciar a sede da alma? Muitas das vezes ela tenta saciar a sede da alma através de vícios, né? Bebidas alcoólicas, prostituição, né? Mentira, adultério. Ela tenta saciar a sede da alma, né? Através de fontes que ao invés de trazer vida, na verdade vai trazer morte espiritual. Por quê? Porque só existe uma fonte segura e confiável aonde eu posso saciar, matar a sede da minha alma. E essa fonte é Cristo. Essa fonte é Jesus. Só que todos aqueles que fazem uso de outras fontes para saciar a sede da alma, na verdade, eles vão aos poucos morrerem espiritualmente. Por quê? Porque ao invés de saciar a sede da alma, na verdade, vai trazer morte, né? Vai trazer contaminação. Por quê? Porque uma fonte contaminada, ela vai contaminar aqueles que beberem dela. Não é verdade? Uma fonte contaminada, ao invés dela trazer vida, né, para aqueles que a beberem dela, vai trazer, na verdade, morte. E é exatamente assim que acontece com aqueles que saciam, né, a sede da alma com o pecado, né, com a prostituição, com as bebidas alcoólicas, com as drogas. Às vezes pode até trazer uma falsa sensação de alívio, né? Só que depois a sede retorna de uma forma ainda mais intensa, né? Mas aqueles que entenderam que a única fonte que pode saciar o coração do homem, a alma do homem é Jesus Cristo, esses verdadeiramente saciam a sede da alma. Por muitos anos eu tentei saciar, sabe, a sede da minha alma através de vícios, através de pecados.
através de filmes diabólicos, filmes de terror. Por quê? Porque eu, quando não conhecia a Deus, né, eu fazia uso dessas coisas para preencher o vazio tão grande, tão profundo que habitava dentro de mim. Só que na verdade não preenchia, né? Na verdade não preenchia. Por quê? Porque quem preenche o vazio do ser humano é só a presença de Deus, é só a presença do Pai, é só o Espírito Santo. Tem pessoas que às vezes elas, por sentir esse vazio na alma, né, aí elas acham que casando com alguém, né, vai saciar a sede da alma, né, vai preencher o vazio. Aí a pessoa vai, né, casa uma vez, não preenche. Aí passa um tempo, ela casa de novo, não preenche o vazio, né? Por quê? Porque vida sentimental também não preenche o vazio de ninguém. É só a presença de Deus, é só o Espírito Santo quem pode preencher o vazio da nossa alma. É só o Espírito Santo quem pode saciar a sede da nossa alma. E mais nada e mais ninguém. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Você vê que a palavra fala de ouvir, né? Eu, Senhor, os ouvirei. Se Deus está falando que ele vai ouvir, sugere dizer que o povo, na certa, que está aflito, que está necessitado, está fazendo o quê? Está orando, está clamando. Não é isso mesmo, queridos? Pensa comigo, se Deus está falando, eu vou ouvir vocês, é porque na certa eles estão orando, eles estão clamando, eles estão falando com Deus. Por isso, se você em alguma fase da vida se encontrar aflito, se encontrar triste, se encontrar angustiado, a melhor coisa que você pode fazer, a melhor coisa que eu posso fazer é orar, é buscar a Deus, é clamar a Deus. Aleluia, Jesus. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Você vê que Deus está falando de deserto, né? Deus está falando que por intermédio da oração, ele vai colocar água no deserto, ele vai plantar árvores boas. Por quê? Porque a acácia é uma árvore boa, é uma árvore medicinal. A murta é uma planta, não sei se você sabe o significado, é uma planta muito perfumada. E agora eu te pergunto, é comum achar essas coisas no deserto? No deserto você vai achar o quê? Areia, né? Dunas de areia, né? Aquele calor excessivo, abrasador, né? Durante o dia. Aquele frio, né? Aquela baixa temperatura durante a noite, além de animais peçonhentos como cobra, né? Escorpiões, aranhas, né? Animais típicos que se encontram no deserto. Agora, encontrar água no deserto, né? Agora, encontrar plantas que exalam um cheiro, um odor agradável, não é algo de se ver. Mas o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com essa meditação? O que eu quero aplicar na tua vida? O que eu quero aplicar na tua vida é que a sua oração é tão poderosa. Presta atenção nisso que Deus vai falar agora. A tua oração, o teu clamor, a tua súplica é tão poderosa que tem o poder para transformar o deserto da tua vida em jardim. Aleluia, Jesus, é isso mesmo. Saiba que a tua oração é tão poderosa que ela pode transformar o deserto em que você possa estar vivendo em um jardim. A tua oração é tão poderosa que através da tua oração Deus ele pode colocar água nesse deserto. É claro que isso não acontece da noite para o dia, né? É na medida em que nós oramos, né? É na medida em que nós buscamos que o nosso deserto da nossa vida vai
sendo transformado em jardim. Só que se por outro lado, né, a oração ela transforma o deserto da minha vida em jardim, sugere dizer também que a ausência de oração ela transforma o deserto da minha vida, aliás, ela transforma o jardim da minha vida em deserto. Se a oração ela transforma o deserto da minha vida em jardim, a ausência da oração transforma o jardim da minha vida em deserto. Que coisa forte, né, meus queridos? Meu querido, minha querida que está aí me assistindo através dessa live. E o que é que o diabo ele sugere para mim e para você quando estamos no deserto? O diabo sugere o mesmo que provavelmente sugeriu ao povo de Israel quando estava no deserto, né? Murmurar, reclamar, blasfemar, né? Achar ruim, se queixar da situação. Por quê? Porque você pode ver que tem crente, tem pessoas que assim que elas estão no deserto, ela murmura, né? Ela reclama, ela quer achar um culpado, né, para aquela situação de deserto. Ela xinga, ela blasfema, né? Ela quer arrumar um culpado, né? Ou quando acaba não culpando a Deus por causa do deserto da vida dela, né? E é exatamente o que o diabo quer. É exatamente a forma como o diabo espera que uma pessoa venha se reagir diante de uma situação de deserto. Só que por outro lado, Deus ele quer o quê? Deus ele quer a nossa oração. Por quê? Porque a nossa oração ela pode transformar o deserto da nossa vida em jardim. Só que por outro lado, a ausência de oração pode transformar o jardim em deserto. E é exatamente o que o diabo ele quer que venhamos fazer quando estamos no jardim, né? Por quê? Porque quando a nossa vida está indo bem, né? Quando a gente não está tendo preocupação, né? O diabo ele sugere que a gente não precisa buscar mais a Deus, né? O diabo sugere que a gente não precisa mais orar, né? O inimigo ele sugere que não precisamos mais ir para a igreja, né? Que não é mais necessário ler a palavra, né? E ele quer tentar colocar no nosso coração uma falsa sensação de bem-estar, né? E quando a pessoa ela absorve isso para o coração dela e vai deixando de orar, vai deixando de buscar, vai deixando de cultuar, né? A vida dela que antes estava um jardim começa a se transformar em um deserto. É claro que também não é da noite para o dia, né? Não é de uma forma repentina. É aos poucos a pessoa vai deixando de orar, né? A pessoa vai deixando de buscar, né? E aquela água daquele jardim começa a secar. Aquela planta, aquela vegetação vai murchando, vai secando. E quando a pessoa menos espera, ela está vivendo aquele deserto que Deus já havia tirado ela daquela situação. Por isso nunca deixa de orar. Nunca deixa de falar com o Papai do Céu. Irmão Ed, eu estou vivendo o deserto espiritual. Continua orando, continua buscando. E quando esse deserto da tua vida se transformar em jardim, mesmo assim não para de orar. Mesmo assim não para de buscar. Por quê? Porque se você deixar de orar, o deserto, aliás, o jardim da tua vida vai se transformar novamente em deserto. Agora vamos ler a mensagem para nós dar uma concluída nela, né? Para nós dar o término nela. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O que é semear com lágrimas? Semear com lágrimas é fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, né? Semear com lágrimas é evangelizar, é falar de Deus, né? É falar de Jesus, é pregar o evangelho para as pessoas, né? Mesmo que eu esteja vivendo uma situação que aparentemente eu possa não estar tendo motivo, eu possa não estar tendo razão suficiente para fazer aquilo, né? Semear em meio às lágrimas, né? É orar, é jejuar, é ser fiel no meu dízimo, na minha oferta, né? Quando tudo não está indo bem, quando tudo não está saindo conforme o planejado em minha vida, é quando eu estou tendo mais motivo para chorar do que para mim se alegrar. Semear com lágrimas é quando eu estou tendo mais motivo para deixar de sair, né? Para deixar de cultuar do que
estar cultuando, do que estar buscando a Deus. Só que olha só que promessa maravilhosa, que promessa extraordinária para nós fecharmos a mensagem, a live. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Quer dizer, tudo aquilo que você faz na obra de Deus, tudo aquilo que você faz para Deus, saiba que vai ter um resultado maravilhoso, um resultado espetacular. Isto é, se você não desanimar, né? Isto é, se você não deixar de perseverar, se você não deixar de semear o Evangelho, a palavra de Deus, se você não deixar de buscar a Deus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Por isso, se você está vivendo essa fase, né, onde você, quem sabe, tem semeado com lágrimas, né? Saiba que se você não desistir, grande será a colheita de Deus na tua vida. Por quê? Porque Deus, ele não é injusto de ficar esquecido daqueles que trabalham em prol da obra, né? Inclusive está escrito isso na palavra, né? Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para esquecer o trabalho de tuas mãos para com o reino dele. Você sabe que às vezes o homem esquece, né, aquilo que fazemos, né? Você sabe que às vezes o homem esquece, né, do nosso trabalho, né? Às vezes você se esforça tanto no seu ministério, né? Às vezes você se esforça na tua empresa, né? Às vezes você se esforça, né, fazendo isso, fazendo aquilo outro, né? Para agradar alguém, né? E aparentemente é como se a pessoa viesse esquecer daquilo que você fez, né? E às vezes esquece mesmo, né? Bem, em alguns casos esquece, em outros casos a pessoa finge que esquece, não é verdade? A gente tem que ser sincero, né? Só que Deus ele é justo, o homem é injusto. O homem muitas das vezes esquece ou finge que esquece aquilo que nós fazemos em prol da empresa, né? Em prol do cargo que ele nos põe. Só que Deus ele não é injusto para esquecer. Deus ele não é injusto para esquecer de tudo aquilo que você tem feito na obra dele, em prol do ministério. Deus ele não é injusto, e saiba que no tempo dele você vai colher exatamente aquilo que você tem plantado. Ainda que você tenha plantado, ainda que você esteja semeando em meio às lágrimas. Hoje eu tenho colhido, sabe, algumas coisas na minha vida ministerial, na minha vida familiar. Só que eu só tenho colhido hoje por quê? Porque no passado, primeiro eu tive que semear com lágrimas. Se coisas boas têm acontecido na minha vida hoje, é porque no passado, é porque há anos atrás eu semeei, assim como continuo semeando com lágrimas. Por quê? Porque servir a Deus não é um mar de rosas, mas devemos lembrar que aonde tem rosas também tem espinhos. Mas que por outro lado a palavra de Deus, a vitória, o galardão é garantido, e é a palavra de Deus quem garante. Por isso não sei se você está semeando com lágrimas. O que eu sei, o que a palavra me ensina, o que a palavra ministra ao meu coração, é que se eu não desistirmos, não desanimarmos, não retrocedermos, nós vamos colher aquilo que temos plantado. É claro que é no tempo de Deus, né? É na hora de Deus. Nós vamos voltar radiante, com o nosso coração regozijando diante do resultado daquilo que nós temos feito em prol da obra de Deus. Resultado tanto nessa terra como principalmente no céu, principalmente na eternidade ao lado de Deus Pai. Então, meus queridos, era isso que eu queria trazer até o coração de vocês. Não sei de você, mas Deus ele falou, sabe, profundamente ao meu coração quando eu fiz a meditação desse texto. Eu acredito que ele também falou poderosamente ao seu coração, você que teve a paciência, né, de permanecer aí durante todo esse tempo, não ouvindo a voz do irmão Éder, mas ouvindo a voz de Deus por intermédio, né, do irmão Éder, que é um vaso tão pequeno diante do Senhor.
Então saiba que grandes serão os frutos, né? A colheita na tua vida, uma vez que você não desanimar, uma vez que você não desistir, uma vez que você não retroceder. Aleluias. Quero orar por você nessa noite aí, você que está aí acompanhando, né? Para mim estar fazendo a conclusão dessa pregação. Oremos ao Senhor nessa noite. Você que puder aí, curve a sua cabeça onde você está e juntamente comigo fale com o nosso Deus. Oh, maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, eu quero te agradecer por mais uma live, Pai, onde eu creio que o Senhor falou poderosamente aos nossos corações, Pai. Na verdade, o Senhor trouxe tantas coisas, Pai. O Senhor falou sobre consolo, Pai. O Senhor falou sobre restauração. O Senhor falou sobre deserto, Pai. E por último, o Senhor falou sobre resultado para aqueles que perseveram em fazer a Tua obra, ainda que seja em meio ao choro, Pai. Senhor, eu te peço, venha abençoar de uma forma tremenda esse teu filhinho, essa tua filhinha que está aí, Pai, do outro lado, e que juntamente comigo saciou, saboreou, comeu desse maná que veio direto do teu coração para o nosso coração, Pai. Senhor, venha abençoar essa pessoa, Pai, que está aí do outro lado. Venha abençoar o familiar dela, a casa dela, Pai. Venha ser com essa pessoa, Pai. Eu não a conheço, Pai. Eu não sei o que ela precisa, eu não sei o que ela necessita. Eu não sei em qual fase da vida dela ela está vivendo, mas o Senhor sabe, porque o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Por isso, venha abençoar, Pai. Venha fortalecer, Pai. Venha ajudar essa pessoa, Pai. E venha abençoá-la de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural, Pai. Para que todos possam reconhecer teu agir, teu amor, tua graça, tua misericórdia sobre a vida dessa pessoa e também sobre a minha vida, Pai. Te agradeço por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, povo de Deus, povo lindo e abençoado. Que Deus possa abençoar você aí, viu? Sua casa, sua família e o seu ministério. E agradeço pela tua atenção e que o Senhor Jesus possa conceder a paz dele no teu lar, na tua família. Em nome de Jesus. Amém. E fique na paz do Senhor.